A estrutura de uma página web. Agora a gente vai criar do zero o nosso primeiro arquivo HTML. Eu vou te explicar a estrutura utilizada pelo HTML. Primeira coisa que a gente vai fazer é no nosso editor de textos criar um arquivo em alguma pasta. Você pode organizar aí no projeto todos os exemplos, claro, criar uma pasta para todos os exemplos que você vai ver no curso. E dentro dessa pasta dessa aula, você vai criar um arquivo, né, chamado, por exemplo, Hello World, né? Olá, mundo. E aí você vai colocar ele .html, tá? Que é a extensão do HTML. Dentro dele, a gente vai colocar um P, que é a tag de parágrafo, né? Depois a gente vai falar mais sobre as tags, mas aqui é só para você ver. Eu vou escrever dentro dele Hello World, certo? E vou salvar. Coloquei a minha tag na esquerda, coloquei o meu conteúdo e salvei. Agora eu vou na minha pasta correspondente a esse projeto e vou mandar abrir no meu browser. Ó, abriu no meu browser aquele arquivo que a gente editou e apareceu certinho, ó, Hello World. Não parece que ele está tão formatado porque o parágrafo não é tão característico. A gente poderia vir aqui e colocar um H1, por exemplo, salvar e recarregar a página e daria para ver que ele virou o título principal, né, da nossa página HTML. Criamos um arquivo, colocamos ele .html, colocamos o conteúdo dele e mandamos abrir no browser. E funcionou, né? A gente conseguiu criar ali um Hello World. Poderíamos até criar um parágrafo aqui embaixo com algum conteúdo que a gente quisesse, qualquer coisa desse tipo, ó, e apareceria também. Mas documentos HTML geralmente tem uma estrutura mais sólida. Aqui a gente simplesmente colocou duas tags no nosso editor, né? O normal de uma estrutura HTML é algo parecido com isso, né? A gente tem ali no começo doctype HTML. Esse doctype HTML diz que esse documento usa HTML5, tá? É isso que ele está informando para o browser. Então, se tem o doctype HTML, é HTML5. Já aquela primeira tag que você está vendo, HTML, ela é uma tag root. Todos os outros elementos que você vai ter na sua página tem que estar dentro dessa tag root chamada HTML. Depois a gente tem duas tags também principais, que é a head e a body, né? A parte da cabeça e a parte do corpo. A parte da head está mais vinculada a metadado, né? Informações que são passadas ali para o browser sobre a nossa página, como aquela ali, title. Esse title aparece na aba do nosso projeto, né? Se a gente der uma olhada aqui no nosso projeto, a gente vai ver que tem um nome aqui em cima, né? Então, na aba aqui do nosso browser aparece Hello World HTML, que é o nome do nosso arquivo. Mas quando a gente setar aquele title, vai mudar aqui. O title também é o que aparece no Google, né? Nos títulos, quando você faz uma busca no Google, né? É o que aparece lá também, certo? E o body é onde todo o conteúdo da sua página deve ficar. Então, tudo que você vai colocar, os títulos, as listas, tabelas, forms, tudo vai ficar dentro do body. Então, esse é o corpo aí de um HTML. O doctype lá em cima para informar que é HTML5, o HTML que é o root, né, a raiz do nosso projeto, o head para a parte de metadado, a gente vai falar mais sobre isso depois, também vou mostrar para você o link da documentação para você encontrar mais informações sobre tudo isso, e o body, onde vão ter todos os elementos aí da nossa página. Antes da gente ver a documentação, vamos criar, né, o nosso projeto com a estrutura correta. Para fazer isso, a gente pode usar um atalho aqui do VS Code, do Visual Studio Code, que é simplesmente digitar HTML, escolher aqui HTML 2.5 e apertar o Tab. Ele vai gerar para a gente, então, já essa estrutura pronta, porque é o comum de uma página, né? Aqui a gente ainda não precisa falar dessas tags aqui de cima, ó, dessas meta tags, eu posso tirar elas aqui por enquanto, mas agora a gente tem aquele conteúdo que a gente viu anteriormente, ó, o doctype aqui em cima, o HTML, o head e o body, né? Aqui eu posso voltar então a escrever o meu hello world aqui, e ele deve aparecer para a gente lá na página, ó, se eu recarregar, da mesma forma, certo? Ele simplesmente está estruturado.
Aqui no browser também existe ó, a ferramenta inspecionar. O browser permite que a gente veja o HTML das páginas, né? O CSS, JavaScript. A gente vai entender com o tempo. Então, ó, se eu dou inspecionar, aparece ó, exatamente o que tem lá dentro para mim, certo? Então, se você tiver curiosidade, dá um inspecionar em outros sites. Vai ser um HTML realmente muito maior. Agora, falando em documentação, se você quiser saber, existe o MDN, que é uma documentação da Mozilla, tá? Essa documentação da Mozilla é muito boa, eu vou deixar o link para você e nela você pode encontrar toda essa parte de explicação das tags em si, detalhadas, né? Então você pode procurar direto aqui ou escrever simplesmente no Google MDN head, por exemplo, né? MDN head, ele vai falar sobre a meta tag head, ok? Aí vai aparecer aqui, ó, head é o elemento que contém as informações da metadata e tudo mais, né? Então vai falar da parte de title da nossa página. Inclusive, só para a gente finalizar, ó, o nosso title a gente pode chamar ele de Hello World. Eu vou colocar aqui um símbolo só para a gente identificar. Se eu recarregar a nossa página, vai aparecer aqui em cima, ó, Hello World, que é exatamente o title da nossa página, beleza? Então esse é só um primeiro contato, criamos aí o nosso arquivo HTML, vimos a estrutura dele, vimos algumas tags, mas a gente vai ver tudo detalhadamente. Não se esquece de acessar também a documentação para ler as definições oficiais. Bora para a próxima parte.